Eu sou nascido em 24 de janeiro de 1950, portanto eu estou com 70 anos. Eu nasci em uma cidade e fui naturalizado como de outra cidade. Eu nasci na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e aos 6 anos de idade o meu pai mudou para o Espírito Santo, divisa de Minas, né? Na divisa de Minas, e então fui com 6 anos de idade para lá. E a partir daí, então, eu conversava muito com meu pai. Meu pai lia revista, lia história para as pessoas, porque na região que eu fui criado até eu vivi dos 6 aos 14 anos, era um local, um povo muito simples, povo analfabeto. Então o meu pai é que escrevia as cartas para aquele povo, o meu pai é que lia as cartas para eles, né? E aquilo veio despertando em mim um desejo de aprender a ler. Então a gente morava era lá na roça, lá na fazenda, mas o que produzia na fazenda levava para uma cidade que era no estado de Minas, por nome de Ataleia, que lá tinha o mercado municipal, que o pessoal das redondezas ia vender o que produzia lá. E toda vez que meu pai ia, eu pedia para o meu pai comprar para mim, na época, eu chamava de cartilha de ABC. A cartilha de ABC. Nessa cartilha de ABC tinha todos os tipos de letras, o alfabeto com todos os tipos de letras, né? Tinha uma letra grande, que chamava letra de imprensa, tinha a letra minúscula, de imprensa mais minúscula, e tinha o manuscrito maiúsculo e o manuscrito minúsculo. Tá? E eu tinha essa vontade de aprender isso daí. Aí insistir muito com meu pai, até que foi um dia meu pai trouxe. Quando meu pai trouxe aquela cartilha de ABC para mim, parece que trouxe o maior presente do mundo. Foi o maior presente para mim naquela época, o maior presente que eu ganhei, né? Para mim fiquei muito feliz com aquilo. E ali eu não apartava daquela cartilhinha de ABC. Eu lia ela do começo a fim, li o alfabeto do começo ao fim, né? E depois voltava ali de trás para frente, e depois eu falava para meu pai, agora vem tomar a lição. E ele perguntava as letras puladas, de uma letra para outra, pulando assim, né? Aí depois ele furava um buraco num papel e colocava em cima da letra para mim saber se eu estava conhecendo mesmo. Foi aí que eu aprendi corretamente a conhecer o alfabeto. E com quantos anos o senhor foi para a escola? O senhor chegou aí para a escola? Eu fui para a escola, aí passou o tempo, eu já estava aprendendo, já tinha aprendido, já tinha lido aquilo tudo. E naquela cartilha ela tinha o alfabeto, mas depois vinha que a gente falava de A, E, I, O, U, né? Você ia separar as vogais, separar das consoantes, né? E assim por diante. Então passou um tempo, quando foi um dia, um fazendeiro vizinho lá do sítio do meu avô, pediu para vir requereu uma professora para ir lá na fazenda, né? E esse fazendeiro, até ele chamava Otávio Machado, né? E aí a gente foi, aí juntou toda a meninada daquela região para ir para a escola. De 7 anos até 15 anos, 16 anos, estava todo mundo junto, tudo numa sala só, né? E ali a professora ia ensinando, porque a gente ia lendo, tinha aquelas cartilhas de ABC, e eu cheguei lá e fiquei lá e quando eu fui para lá eu já sabia tudo, eu não tinha que perguntar ela mais nada, já sabia tudo. Aí a primeira lição que ela foi me tomar, aí quando ela tomou a primeira lição, que foi do alfabeto, né, do jeito que meu pai fez, ela fez comigo também. Aí eu peguei e respondi para ela tudo. Ela falou, então agora vai passar para outra. Eu falei, mas eu já sei essa também, professora. Aí ela foi li quase todinha a cartilhinha que eu tinha. Aí ela falou, muito bem, então agora você vai ter que comprar um livro. Aliás, comprar uma outra cartilha que era semelhante a um livro.
Não esqueço o nome da cartilha. Caminho Suave, que chamava. Tinha umas historinhas bastante engraçadas, né? Eu comecei a estudar. Eu sei que a gente ficou na escola ali, eu fiquei durante um ano na escola. Só que nesse um ano, é como se eu tivesse saído de lá na 4ª série, de um ano. Eu sabia tudo, aprendi a fazer, aprendi a tabuada, decorei todinha a tabuada, né? As 4 tabuadas, a adição, subtração, divisão e multiplicação, e eu aprendi tudo isso aí rapidinho. Ela passava as contas para mim, eu levava para casa para fazer, nunca deixei uma sem fazer. Mas quando eu chegava lá que eu não sabia, eu pedia meu pai me ensinava. E um detalhe, meu pai também só teve um ano de escola. E a professora, ela perguntava com quem o senhor tinha aprendido, porque era comum na época as pessoas saberem ler ou não? Não, não era comum não. Na região lá quase ninguém. Como eu falei no início, né? Meu pai era o que lia as cartas e que escrevia as cartas para toda a vizinhança ali. Era na época dos compadres, todo mundo era compadre. Então era assim. Meu pai é que escrevia as cartas. Eu achava até engraçado que a pessoa chegava e falava, ó, seu Simval. Meu pai chamava Simval, né? E aí ele chegava e falava para ele, eu preciso mandar uma carta para uma pessoa, um parente, um amigo, uma pessoa que estava longe, né? E eu queria que você escrevesse essa carta para mim. Aí ele perguntava, o que você quer que eu escreva na carta? A pessoa falava poucas coisas e ele escrevia uma folha inteira. Aí depois lia para a pessoa e falava, mas como é que o senhor está adivinhando o que eu ia falar, que eu queria falar, né? Aí não, mas é isso aí. Então quando as cartas iam, o papai escrevia. Quando vinha, quem lia era ele também. Então ele era o cara que sabia o segredo de todo mundo. Era uma coisa bem engraçada, né? Mas um povo muito de respeito, era muito respeito uns com os outros. Ninguém fazia piléria com ninguém, brincadeiras, né, e tal. Então, essa era interessante isso daí. E aí despertou em mim a vontade de aprender a fazer essas coisas. E aí a professora começou a passar as contas, a armar as contas para mim fazer na matemática. Fiz que a gente falava na época, falava de somar, né? Depois falava de diminuir, não era nem subtração, era diminuir e multiplicar e dividir. Aí ela passava, as mais difíceis era dividir. Ela passava para mim, passou com 2 números, primeiro um número na chave, depois 2 números. E aí eu voltava com as contas todas feitas. Aí um dia ela perguntou para mim assim, alguém na sua casa sabe ler? Quem que está fazendo essas contas para você? Eu falei, não, sou eu que estou fazendo. Só que quando eu não estou sabendo, eu peço para meu pai e ele me ensina. E eu aprendendo. Então tá bom. Eu sei que com isso eu aprendi a ler, aprendi a escrever e aprendi a fazer que a gente falava, as 4 operações de contas, e assim foi. Aí passou muito tempo, né, depois que... E aí a gente mudou de lado do Espírito Santo para Mato Grosso do Sul, na cidade de Eldorado. Aí eu já estava com 14 anos. A gente chegou e eu, naquele ano que a gente chegou, não pude estudar. No outro ano fui procurar para ir para a escola, procurar me matricular na escola para ir, e não me aceitaram porque eu já tinha passado dos 14 anos, então não aceitava mais. Eu fiquei sem estudar, né? E fiquei lá até aos 17, 18 anos, depois fui para o Exército. Depois do Exército eu fui para o Paraná, onde eu me casei com a minha esposa Geni, né? Do Paraná a gente veio aqui para Cuiabá. E aqui em Cuiabá, quando eu completei 30 anos, é que eu fui para a escola novamente. Aí eu fui fazer o Mobral. Fiz o Mobral, eu juntamente com a minha esposa, trabalhando de dia e à noite ia para a escola. Fiz o Mobral, depois, que era para concluir, para tirar um certificado do primeiro ano até a 4ª série. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse Mobral só de 1 a 4, porque eu quero estudar normal, que nas outras pessoas, para mim participar da vida da escola. E quando chegou na 5ª série,
Aí eu fui fazer a 5ª série, fiz a 6ª, fiz a 7ª, né? Já profissional, trabalhava em obras, depois já era mestre de obras e assim foi, e aí daí por diante. Aí eu comecei e aprendi muito mesmo. Tudo que eu aprendi lá naqueles primeiros 6 meses, né, de escola, que a gente chamava de Mobral, hoje fala de EJA, né? Ou seja, não sei, uma coisa assim, né? Então eu aprendi ali. E aí a vida foi ensinando a gente. Aí eu fui aprendendo, aprendi uma boa profissão, mexer com obra, mexer com despertar interesse de calcular, fazer cálculo de vários tipos que eu não fazia, mas eu fui aprendendo. Pedia para os engenheiros explicar para mim, passava a fórmula e eu fui aprendendo e assim aprendi a calcular tudo e eu me sei muito bem, graças a Deus. Qual é o valor para o senhor, o valor que existe à educação? O valor de aprender, o valor de ter uma escola, ir para algum lugar aprender? Ah, isso tem muito valor, porque é como dizia a minha sogra, a pessoa que não sabe ler não é mesmo que nem a pessoa que não enxerga. Então a escola, além de você aprender, você ter a convivência com as pessoas, você aprende a conviver com as pessoas, né, ter relacionamento com as pessoas, e essa interação parece que produz algo mais gostoso na vida da gente. Não basta só querer, o negócio você tem que querer, mas também tem que esforçar. Porque não basta só você ter um documento que prova que você estudou, mas você precisa de aprender. O aprendizado é muito grande. Portanto, o que eu aprendi na minha vida, no decorrer da vida, foi muitas coisas boas. Quando eu cheguei na escola eu já sabia muito, tinha muito conhecimento em termos de aprendizado. Porque a própria vida da gente já ensina, né? A vida já ensina a gente. Então isso é muito importante. E a gente vai aprendendo. Se você quer aprender, você aprende. Se você só não aprende aquilo que você não quer. Agora, outra coisa que eu quero dizer para você. A gente aprende na escola, aprende tudo lá. Tudo vai te auxiliar em qualquer parte que você for fazer alguma coisa. Que você for trabalhar, que você for exercer uma profissão. Tudo que você aprende vai ajudar. Às vezes as pessoas, mas por que eu estou estudando isso aqui? Isso aqui não vai me ajudar. Vai sim. Lá numa hora você precisa dele. E ele vai abrir o seu horizonte. Porque não é só o que você vai usar no seu dia a dia. Mas você vai, sua mente já se abre. Você tem um horizonte mais aberto para você poder colocar em prática na sua vida diária. Né? Então, isso aí. É muito importante a participação na escola, né, e a interação com as pessoas, a convivência, o respeito, né, porque educação a gente não aprende na escola, a educação a gente aprende em casa. Na escola a gente aprende a conviver com as outras pessoas. 70 anos. E o senhor diria que o seu grande incentivador, ou vamos dizer assim, o seu grande exemplo para poder aprender seria o seu pai? Na verdade foi sim, meu pai. Para mim foi a pessoa mais amiga que eu já tive, foi meu pai. Tudo eu aprendi seguindo os passos dele. E desde pequeno, o que meu pai fazia, eu queria estar fazendo junto com ele. E ele tinha prazer que eu estivesse com ele. Então isso para mim foi fundamental. Meu pai deixou um legado muito grande para a gente, de honestidade, de sinceridade, de pessoa de respeito. Então isso para mim foi muito importante, isso ajudou muito na minha formação como homem, né? Porque eu aprendi com ele, eu procuro aprendi com ele e também tenho procurado ensinar para os meus filhos o que eu aprendi com ele. Tá? É um legado que ele me deixou, de homem sério, de fazer as coisas tudo com honestidade, procurar sempre ser exemplo, né? E ter uma vida bacana. Isso é muito legal, isso faz bem pra gente, né? Se você ser dessa forma. Então meu pai morou sempre no sítio, sempre no interior, mas meu pai era muito inteligente. Meu pai ele dizia o seguinte, que ele
tinha 16 ofícios, 16 necessidades. Mas então, ele usava essa expressão assim. Eu ria muito dele falar isso daí, né? Então, tudo que você colocar na mão do meu pai, ele sabia mexer, sabia fazer. Né? Então, tinha uma cabeça tremenda. E aí, aquilo eu puxei do lado dele. Puxei essa vontade de aprender, fazer as coisas. Nunca fiz um curso profissional, nem nada. Tudo eu aprendi assim por conta mesmo. Só por vontade e querer mesmo sair. Portanto, é assim que a vida é e a gente tem que aproveitar o que a vida nos oferece. Ok.